Depois de semanas de silêncio, Ciro Gomes finalmente se pronunciou. Não foi uma declaração a respeito da eleição, mas sim sobre a atitude de Roberto Jefferson, que criou uma nova crise para a campanha de Bolsonaro. Pois é, o Ciro Gomes apareceu, saiu do esconderijo, saiu da toca, e a razão é o Roberto Jefferson. E aqui a gente tem que relembrar pelo menos um trecho do que o Roberto Jefferson andou dizendo a respeito da Carmen Lúcia, ministra do Supremo Tribunal Federal. Eu vou colocar um trecho só porque, numa boa, o vídeo é muito escroto mesmo. É muito escroto. Eu tô indignado, não consigo. Fui rever o voto da Bruxa de Blair, da Carmen Lúcifer, na censura prévia à Jovem Pan. Olhei de novo, não dá pra acreditar. Lembra mesmo aquelas prostitutas, aquelas vagabundas arrombadas, né? Aí que viram pro cara e dizem, ih, beizinho, no rabinho. Tira. Ana, foi por causa disso aí que rolou toda a confusão do domingo, entendeu? Com a Polícia Federal batendo na porta dele, com ele jogando granada em todo mundo, pagando de Rambo, depois numa camaradagem, numa brodagem que eu nunca vi na vida. O policial, vocês viram isso? Polícia Federal entrou o agente entrou na casa dele lá, deu risada, ele fala assim, joguei uma granada na galera, a gente, mas esses aí eram burocratas, né? Então, uma coisa assim, uma cena inimaginável em qualquer periferia brasileira, um assinte para todos nós que somos obrigados a seguir a lei e nunca jogamos granadas em ninguém. É um assinte. Mas, enfim, ele deu essa declaração a respeito aí da Carmen Lúcia, a merda ainda não tinha estourado na frente da casa dele e o Ciro Gomes veio a público para prestar solidariedade à ministra. Ana. Ciro quebra silêncio no segundo turno para defender Carmen Lúcia de ataques de Roberto Jefferson. Ex-candidato à presidência pelo PDT não tem se manifestado após perder eleições. Minha solidariedade à ministra Carmen Lúcia, do STF, vítima de ataques absurdos e criminosos, que as instituições brasileiras apurem e punam seus autores, escreveu Ciro. Muito bem, tá aí o Ciro Gomes, ele que no último pronunciamento em vídeo mesmo, aliás é o último vídeo postado no canal dele aqui no YouTube, né? Tá lá dizendo que não acredita que a democracia brasileira esteja em risco nessas eleições, mas aí vem uma série de poréns, né? Mas de fato ele diz isso, sim, que a democracia brasileira não estaria em risco nessas eleições. E aí, Ana, o partido dele está pressionando para ele fazer pelo menos uma declaração de repúdio ao Bolsonaro, se não de apoio ao Lula, né? Uma história toda que a gente conhece, e o Lula falou sobre isso recentemente, disse que também não vai obrigar ninguém a vir para o lado dele. Vou dizer uma coisa, a gente não pode ficar tentando coagir ninguém para vir nos apoiar. O Ciro Gomes deu uma declaração que ele acatava a decisão do PDT, que por unanimidade decidiu apoiar a nossa candidatura. E o presidente do PDT já esteve em vários lugares comigo, e vários deputados do PDT já estiveram em vários lugares comigo. Sabe, eu quero que o Ciro Gomes tenha a liberdade de decidir o que ele quiser, como quiser, na hora que quiser. Eu não vou ficar importunando o candidato Ciro Gomes. Muito bem. Tá aí o Lula, que antes já tinha dito, né, num gesto assim de aproximação, que o Ciro Gomes é muito mais, ou muito maior que a votação que ele teve nessa eleição, vale a história dele, etc e tal. Mas por que o Ciro Gomes não cola com o PT logo de uma vez? Diz que tem uma questão familiar no meio, Ana. Vamos ouvir aí a CNN Brasil. Mais bastidor, você já deu um aperitivo, mas está na hora de servir o prato completo, Leandro Rezende. Ciro Gomes não se envolveu na campanha de Lula por uma questão familiar, é isso? Foi o que eu colhi hoje, Luciana, conversando com integrantes do PDT, porque há uma demanda do PDT para que o Ciro Gomes faça uma declaração pública de repúdio à candidatura de Jair Bolsonaro. Não seria uma candidatura de voto em Lula, né? Porque isso é avaliado que o Ciro já fez naquele vídeo ali que ele soltou logo depois do primeiro turno, em que ele coloca algumas razões ali, mas não cita o nome do ex-presidente. Mas há uma demanda para que ele venha de público fazer essa declaração, estimulando as pessoas a irem votar, estimulando que, enfim, as pessoas estejam ali na urna no dia 30 de outubro, mas até aqui o Ciro deu a sinalização de que não vai estar fazendo esse movimento.
por quê, né? Questionei as pessoas do PDT por que isso não está acontecendo. A avaliação que eu colhi de alguns dirigentes importantes do PDT é de que o Ciro não vai fazer essa declaração porque ainda está muito magoado com o que aconteceu na disputa ao governo do estado lá no Ceará. O que aconteceu? O PDT e o PT tinham um acordo de muitos anos entre esses dois partidos. Só que os irmãos do Ciro Gomes passaram a apoiar uma outra candidatura que não a que o Ciro Gomes patrocinou, a candidatura do Roberto Cláudio. Os irmãos do Ciro, inclusive, estiveram num palanque junto com Camilo Santana, que o Ciro aponta como tendo sido a pessoa ali que mais contrariou ele, né, que mais o apunhalou pelas costas. O Ciro chegou a usar essa expressão. Então, por conta dessa questão familiar, o Ciro está rompido com os irmãos Cid Gomes e Ivo Gomes. O Cid, inclusive, senador, já fez campanha para o ex-presidente Lula de público. Por conta desse rompimento, o PDT avalia que o Ciro não vai entrar nessa disputa, até porque o PDT já está fazendo ali umas contas de que os irmãos Gomes, sem ser o Ciro, os outros dois, estão de saída do partido. Por conta dessa briga familiar, portanto, é que até aqui não há sinalização de que o Ciro Gomes vai participar da disputa do segundo turno de uma maneira mais incisiva. A senadora Simone Tebet tentou convencer o Ciro Gomes a participar e também não ouviu resposta. O Ciro está isolado, está ali avaliando quais serão seus próximos passos e fato é que está totalmente sumido dessa disputa do segundo turno. O PDT tenta reverter, estipula as razões aí para esse sumiço, como eu coloquei as razões agora, essa disputa familiar, mas há uma avaliação de que, de fato, vai ser muito difícil que ele se envolva nessa disputa, embora todo mundo diga que o Ciro, no dia 30, vai estar lá para cumprir o seu papel e vai votar no ex-presidente Lula. Isso foi o que eu ouvi do PDT. Agora, Leandro e Sidney, a gente que achou que a família estava se dividindo só no grupo do Zap, né? O grupo do Zap não é nada na frente disso que está acontecendo aí na família Gomes. E não é de agora, viu? Essa divisão já está se arrastando um pouquinho. Já está se arrastando um pouquinho. Ana, isso mostra o quanto é grande o prejuízo acumulado pelo Ciro Gomes nessa eleição de 2022, né? 3 milhões de votos, ou 3 milhões e meio, é isso? Não é pouco, né? Mas ainda assim, terminou para trás da Simone Tebet. E o pior, no Ceará, a votação dele foi 80% menor do que a obtida em 2018. E o que é pior, teve um racha dentro do grupo político dele. E o que é pior, o grupo político dele é a família dele, né? Então, Ana, realmente a situação é um pouco assim calamitosa para a liderança do Ciro Gomes, mas a pergunta que fica aqui é, uma adesão dele agora, vai aparecer em tudo quanto é palanque do Lula? Não vai, estou supondo. Estou jogando uma hipótese. Aparecesse ele em todos os palanques do Lula agora, do dia 24 ao dia 30. O que muda? Será que faria alguma diferença nessas alturas, Ana? Boa questão. Não, acho que talvez fizesse alguma diferença, sim, num cenário tão apertado em que cada voto conta, né? Eu não jogaria fora esse apoio, né? Com certeza. Agora, todo esse cenário que você narrou, né? O Ciro terminou atrás da Simone Tebet, teve uma votação menos expressiva no seu próprio estado, teve um racha no seu grupo político, que é a sua família. Tudo isso não deveria ser o suficiente para o Ciro perceber que ele não está fazendo uma boa jogada para ele mesmo, né? Acho que me dá a impressão de que ele entrou assim numa posição tão marcada da qual ele não consegue sair nem se ele quisesse agora, sabe? Sabe quando você afirma demais uma coisa, depois você não consegue voltar atrás? Porque não, eu já venho dizendo isso faz tempo, isso não é bom para o país. De novo, diga-se de passagem, é uma pena, porque era alguém que poderia somar muito à atual conjuntura, a um futuro governo, ao futuro do país, né? Ele não precisava ter trilhado esse caminho. Espero que ainda haja algum tipo de saída, mas cada vez mais parece que ele vai ficando encurralado nessa mesma posição. E volto para a questão, os números das eleições no primeiro turno mostram isso, que não foi uma abordagem positiva para o Ciro Gomes. Ele pode estar mirando lá na frente, pode, mas é uma estratégia muito autodestrutiva, me parece, viu?
Você sabe o que são as cozinhas solidárias? Se não sabe, tá sabendo agora. E o nome é autoexplicativo, hein? São cozinhas que estão espalhadas pelo Brasil, montadas bem pertinho de locais críticos, onde tem muita gente vivendo a chamada insegurança alimentar, que é um nome bem menos amargo para fome, né? Esse projeto foi implementado justamente no momento mais crítico da pandemia, quando o Brasil lidava com um governo negacionista, capaz de negar tudo, até o inegável. Alguém já viu alguém pedindo um pão na porta ali no caixa da padaria? Você não vê, pô. As cozinhas solidárias são obra do MTST, o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto. Eu sei que te disseram que eles vão invadir sua casa e vão tomar o que é seu, mas não se engane, o MTST não é um banco. E as cozinhas solidárias mostram muito bem como é o espírito do movimento. Um movimento formado por gente que se une para se ajudar, por gente que entende que trabalhando em conjunto aumenta as suas chances de sobreviver e de ir além da mera sobrevivência, transformando o mundo ao redor. A gente veio, almoçou, achamos boa a comida e se oferecemos para pegar e ajudar, lavar a louça, cortar coisa. Deu para entender como funciona, né? Todo mundo pode ter um papel nessa iniciativa. E você também pode ser um elo nessa corrente de solidariedade. Você também pode fazer parte desse esforço que é urgente e é necessário. Porque fome não tem só a ver com pobreza. Fome não tem só a ver com os rumos da economia. A fome no Brasil é uma escolha política. E a questão é, será que você concorda com essa escolha? Porque está colocada aqui uma chance de mostrar que não. Você não compactua com isso.